Ela foi feita com madeira de acácia, coberta de ouro puro e escondida por séculos. A Arca da Aliança não é apenas um artefato antigo. Ela é o símbolo de um poder tão sagrado que, segundo a Bíblia, poderia matar instantaneamente quem se aproximasse sem permissão. Mas para onde ela foi? Por que desapareceu? E mais importante, o que está prestes a acontecer quando ela for reencontrada? Prepare-se para descobrir os mistérios mais ocultos da Arca da Aliança. Segredos que ficaram encobertos por milênios e que agora estão vindo à tona. Neste vídeo, vamos revelar evidências, profecias esquecidas e conexões surpreendentes com o fim dos tempos. Se você ficar até o final, vai entender por que a Arca pode ser a chave para o retorno do Messias. E por que muitos poderosos do mundo têm tanto medo de sua redescoberta. O que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a forma como você entende a Bíblia, o Apocalipse e o que está por vir. Você já parou para pensar por que ninguém ousa falar com profundidade sobre a Arca da Aliança? O objeto mais sagrado do Antigo Testamento desapareceu misteriosamente. E desde então, teorias, segredos e até supostas maldições cercam seu paradeiro. Mas, e se eu te dissesse que as pistas estão diante dos nossos olhos? Que existem registros ocultos, passagens esquecidas da Bíblia e evidências abafadas que apontam não apenas onde ela está, mas o que vai acontecer quando ela for finalmente revelada? A Arca não era apenas um símbolo. Ela carregava, literalmente, a presença de Deus, e o seu retorno pode marcar o início de algo muito maior. O cumprimento de uma antiga profecia que conecta o céu, a terra e o fim de todas as coisas. Você está prestes a mergulhar nos mistérios que ninguém ousa contar. Vamos além da história, além das versões oficiais, além do que está nos livros. Neste vídeo, vamos revelar verdades profundas sobre a Arca da Aliança, conexões com o Apocalipse, o Anticristo e até com o sangue de Cristo. E o mais impactante, o que está para acontecer pode mudar completamente a maneira como você enxerga a Bíblia e o tempo em que estamos vivendo. Fique até o final, porque o que será revelado pode fortalecer a sua fé, ou abalar tudo o que você pensava saber. Desde o dia em que a Arca da Aliança desapareceu dos registros históricos, um vazio ecoa entre os estudiosos, teólogos e arqueólogos. A Bíblia é clara ao narrar sua construção, suas funções e seu poder. Mas, em determinado momento, silêncio. A Arca simplesmente some da narrativa bíblica. Como um tesouro escondido por Deus, ela desaparece de Jerusalém, do templo, da história. E isso não é um acaso. Esse silêncio é uma mensagem. A última vez que a Arca foi mencionada com clareza na Bíblia está em 2 Crônicas 35:3, quando o rei Josias ordena que ela seja colocada novamente no templo. Depois disso, nenhum versículo menciona seu paradeiro, nem mesmo na reconstrução do templo após o exílio babilônico. A pergunta que paira no ar é: onde ela foi parar? Por que Deus permitiu que o símbolo mais sagrado de sua presença entre os homens fosse ocultado? O mistério se aprofunda quando estudamos fontes apócrifas e registros históricos judaicos, como o livro de 2 Macabeus, que afirma que o profeta Jeremias teria escondido a Arca em uma caverna no Monte Nebo, obedecendo a uma ordem divina. Mas até hoje, ninguém jamais encontrou essa caverna. Seria essa a proteção divina que impede a revelação antes do tempo certo? Ou a Arca está em outro lugar, esperando o momento determinado por Deus? É curioso como a Arca, que abria os mares, derrubava muros e fazia cair fogo dos céus, simplesmente desaparece. Isso nos leva a crer que o seu sumiço não é um mistério acidental, é um plano divino. E esse plano está diretamente conectado com os tempos finais. A Arca desapareceu da terra, mas não dos céus. Em Apocalipse 11:19, João tem uma visão do céu e vê o templo celestial. E dentro dele, a Arca da Aliança.
O que isso significa? Que a arca na terra era um reflexo de uma realidade eterna. O desaparecimento da arca não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo de um tempo de espera. Como se Deus estivesse preparando o mundo para um reencontro com a sua presença. Não em tábuas de pedra, mas em uma revelação escatológica. A arca não está perdida. Ela está reservada para o dia em que o mundo inteiro precisará lembrar quem está no controle. E é aqui que mora um dos maiores segredos espirituais do Antigo Testamento. A arca não desapareceu apenas fisicamente. Ela foi retirada do acesso humano como um lembrete silencioso de que a presença de Deus não pode ser manipulada nem tratada como um amuleto. Ela exige reverência, santidade e obediência. E é por isso que, em breve, seu retorno não será apenas uma descoberta arqueológica. Será um divisor de eras. Se você está sentindo o peso dessa revelação, se algo em seu coração pulsa com mais força enquanto ouve tudo isso, então você está pronto para ir além. Mas antes quero te fazer um convite. Se inscreva agora aqui no canal Mundo do Saber. Esse é o lugar onde a fé encontra o entendimento e onde verdades esquecidas ganham vida. Clique em inscrever-se e ative o sino. Porque o que será revelado nos próximos minutos é ainda mais profundo. A arca pode ter desaparecido, mas o que ela está prestes a revelar vai estremecer o mundo. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Ela era um código divino, uma mensagem oculta em madeira, ouro e medidas milimetricamente planejadas por Deus. Cada detalhe da arca foi entregue a Moisés com precisão absoluta, como se fosse uma arquitetura celestial, projetada para revelar algo muito além do que os olhos podiam ver. E se te dissermos que dentro dessas instruções se escondem profecias, símbolos messiânicos e sinais do fim dos tempos? Comecemos pelo material. Madeira de acácia, coberta de ouro puro por dentro e por fora. A acácia é resistente, quase incorruptível, simbolizando a natureza humana de Cristo, imune à corrupção do pecado. Já o ouro representa a divindade. A arca, portanto, já anunciava Jesus, totalmente homem e totalmente Deus. Mas quase ninguém percebe isso à primeira vista. É um código silencioso, reservado para os que querem enxergar com os olhos da fé. O tamanho da arca também é revelador. 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Nenhuma medida é inteira. Todas são fracionadas. Como se Deus estivesse dizendo, a plenitude ainda não chegou. O número 3 na simbologia hebraica representa a plenitude divina. E aqui vemos apenas metades. A arca aponta para algo que viria a se completar em Cristo e que se consumaria nos tempos do fim. No topo da arca, os 2 querubins de ouro esculpidos, com as asas estendidas cobrindo o propiciatório, o lugar onde Deus manifestava sua glória. Não é coincidência que, no túmulo de Jesus, 2 anjos apareceram sentados, um à cabeceira e outro aos pés, como se fossem os querubins, mas agora apontando para o novo propiciatório, o corpo ressurreto do Filho de Deus. O que antes era sombra, agora é realidade. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses elementos é um enigma profético. As tábuas representam a palavra de Deus, imutável. O maná, o sustento sobrenatural. Jesus, o pão da vida. E a vara, que mesmo morta floresceu, é um sinal poderoso da ressurreição. A arca não era só um cofre sagrado, era uma mensagem viva sobre o Messias. E o mais impressionante, quando os sacerdotes levavam a arca à frente do povo, os obstáculos desapareciam. O rio Jordão se abria. Os inimigos caíam. A presença de Deus ia adiante, abrindo caminho. Isso é mais do que história. É uma promessa. Ainda hoje, quando colocamos Deus à frente, os caminhos se abrem, os muros caem e o impossível se curva diante dele.
A estrutura da arca era o reflexo de uma realidade eterna. Ela era a conexão entre o céu e a terra, o santuário do Deus invisível entre os homens. Mas tudo isso era só o começo, pois em breve, a verdadeira arca não feita por mãos humanas será revelada aos olhos do mundo. E aí, não haverá mais dúvidas. O que era símbolo se tornará manifestação. Continue com a gente, porque o que iremos revelar, um segredo sobre o desaparecimento da arca que tem tirado o sono de estudiosos por séculos. E o mais incrível, ele está escondido dentro de um versículo quase ignorado por todos. Prepare seu coração. O que está por vir é ainda mais impactante. Poucas histórias bíblicas são tão cercadas de mistério quanto o desaparecimento da Arca da Aliança. Após séculos sendo o centro do culto israelita, ela simplesmente sumiu. Sem cerimônia, sem explicação clara nas Escrituras. E isso levanta uma pergunta que arrepia. Por que um objeto tão poderoso, tão santo e tão central para o povo de Deus desapareceria sem deixar rastro? E mais inquietante ainda, quem teria interesse em esconder a arca? O último registro bíblico direto da arca está nos dias do rei Josias, no segundo livro das Crônicas. Após isso, silêncio. Não há menção no exílio babilônico, nem na reconstrução do templo por Zorobabel. Quando os judeus retornam a Jerusalém, o templo está vazio. O Santo dos Santos está vazio. E ninguém parece se espantar. Por quê? Há quem diga que Jeremias, o profeta das lágrimas, foi o responsável por escondê-la. Um relato apócrifo, no livro de 2 Macabeus, diz que ele a escondeu em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés viu a terra prometida e morreu. Mas se isso é verdade, por que a Bíblia canônica não confirma? Estariam certos os que dizem que houve uma conspiração para ocultar sua localização? Pense bem, a arca representava a presença de Deus. Se ela estivesse acessível ao povo durante o exílio, poderiam os judeus ter mantido a esperança firme? Ou talvez Deus permitiu que fosse escondida para que aprendessem a buscá-lo em espírito e verdade, e não apenas em símbolos? A ausência da arca pode ter sido a maior lição espiritual de toda a história de Israel. No entanto, há quem vá além. Há estudiosos que afirmam que líderes religiosos e até poderes políticos antigos sabiam da existência e localização da arca e fizeram de tudo para mantê-la oculta. Por quê? Porque a arca não é só um artefato religioso. Ela é uma chave e um portal para a revelação. Sua redescoberta pode abalar as estruturas da fé moderna, revelando verdades que muitos preferem manter enterradas. Há indícios históricos de que ordens secretas, como os Cavaleiros Templários, buscaram a arca intensamente durante as cruzadas. Há registros de que ela teria sido levada para a Etiópia, para cavernas subterrâneas em Jerusalém, ou mesmo que esteja sob o monte do templo, selada por corredores secretos guardados há séculos. Nenhuma dessas teorias é confirmada, mas todas elas têm algo em comum: o medo do que seria revelado se ela for encontrada. E aqui vai um ponto crucial, uma verdade que não podemos ignorar. O sumiço da arca pode ter sido o maior silêncio profético da história. Um silêncio que grita, um vazio que aponta para algo maior, a vinda do Messias, o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. A arca se foi, mas Jesus veio. E isso muda tudo. Se você está aqui até agora, é porque sente que há algo mais por trás disso. E você está certo. Por isso, se inscreva agora no canal Mundo do Saber. Ative o sininho e fique com a gente até o final deste vídeo. Vamos revelar como a arca pode ser vista novamente. Mas não como antes. Há um texto nas Escrituras que muitos ignoram, mas que pode mudar sua visão sobre os últimos dias. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser uma das revelações mais impactantes que você já ouviu sobre a Arca da Aliança. O silêncio que envolveu o desaparecimento da arca por séculos parece ter sido apenas o prenúncio de algo ainda mais grandioso: seu retorno profético.
Sim, há indícios, visões e até descrições bíblicas que apontam para um momento em que a Arca da Aliança será vista novamente, não como um objeto arqueológico, mas como um sinal dos tempos finais. E isso está nas Escrituras, escondido diante dos olhos de muitos. O livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, faz uma declaração chocante. Abriu-se então o templo de Deus no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu templo. Isso mesmo. A arca aparece no céu, em meio a trovões, relâmpagos e terremotos, sinais apocalípticos. Essa revelação está ligada diretamente ao toque da 7ª trombeta, ou seja, ao clímax do juízo final. Não é coincidência. A arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, será novamente revelada, agora como um símbolo celestial da justiça divina. Muitos estudiosos acreditam que essa visão da arca no céu não é literal, mas espiritual, uma manifestação do juízo de Deus. Outros, porém, apontam que ela pode indicar que o objeto físico será encontrado antes da volta de Cristo, como um último sinal, como um alerta para a humanidade. Um sinal de que a justiça e a aliança de Deus ainda permanecem e que o tempo da decisão chegou. A tradição judaica também tem visões proféticas sobre o retorno da arca. Rabinos antigos afirmavam que, nos dias do Messias, ela seria revelada novamente para restaurar o verdadeiro culto ao Deus de Israel. Isso alimenta teorias atuais de que, nos bastidores da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, há movimentos discretos que já conhecem o paradeiro da arca e aguardam o momento certo para revelá-la. E aqui entra uma peça ainda mais perturbadora. Há relatos contemporâneos de pessoas que afirmam ter visto a arca. Testemunhos de escavações sigilosas nos arredores do Monte Moriá, inclusive de arqueólogos cristãos que relatam visões sobrenaturais, encontros espirituais e sensações indescritíveis ao se aproximarem de certas áreas ocultas em Jerusalém. Se esses relatos forem verdadeiros, estamos mais próximos do que imaginamos de um dos maiores eventos escatológicos dos últimos tempos. Mas por que agora? Por que esse movimento silencioso em torno da arca voltou a crescer? Porque, como diz a profecia, nos últimos dias tudo o que está oculto será revelado. E a arca é mais do que madeira coberta de ouro. Ela representa a aliança, o julgamento e a misericórdia de Deus. Seu retorno não é sobre arqueologia, é sobre a preparação espiritual para o fim dos tempos. A pergunta que ecoa é: você estaria pronto para ver a Arca da Aliança novamente? Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. E se a visão descrita em Apocalipse for mais do que simbólica? Se for uma promessa literal de que antes do juízo, Deus mostrará ao mundo que a sua aliança é real, viva, e que ninguém poderá escapar dela, mergulharemos nas consequências espirituais e proféticas do retorno da arca. O que isso significa para a igreja, para o mundo e principalmente para você? O desfecho está se aproximando. E talvez a arca não esteja apenas sendo revelada, mas chamando. Durante toda a história bíblica, a Arca da Aliança esteve cercada de glória, temor e julgamento. Onde ela estava, Deus se manifestava com poder, seja abençoando, seja trazendo juízo. No fim dos tempos, seu papel simbólico ressurge com força total, mas agora, não como um objeto em um tabernáculo terrestre, e sim como um alerta definitivo. A presença de Deus não pode mais ser ignorada. O mundo está prestes a encarar a justiça do trono celestial. No Apocalipse, a abertura do templo nos céus e a revelação da arca ocorrem em meio a eventos catastróficos. Isso não é apenas um cenário apocalíptico simbólico. É uma mensagem clara. Tudo aquilo que a arca representava no passado, santidade, aliança e julgamento, será plenamente manifestado, não mais oculta atrás do véu, mas exposta diante de toda a humanidade. E com isso, não haverá mais desculpas.
a humanidade será confrontada com o Deus da aliança. A presença da arca, que antes protegia e abençoava, agora também exige responsabilidade. No passado, quem a tocava indevidamente morria. Nos últimos dias, quem rejeita o pacto que ela representa, colhe a condenação. A arca sempre dividiu os homens entre aqueles que respeitam a santidade de Deus e os que zombam dela. E essa separação voltará a acontecer, mas em uma escala global. A profecia de Jeremias 3,16 diz que no tempo do Messias, a arca não será mais lembrada nem buscada, pois a própria presença de Deus habitará com os homens. Isso nos aponta para um futuro glorioso, onde o sagrado não será mais representado por objetos, mas vivido intensamente por aqueles que fazem parte da nova aliança, selada com o sangue de Cristo. Contudo, até que esse tempo chegue, a manifestação da arca aponta para o último chamado. Arrependam-se, voltem-se ao Senhor. Esse é o tempo da decisão. A arca pode ser um símbolo de glória ou um lembrete de julgamento. Ela representa o fim da neutralidade espiritual. Ou você está dentro da aliança com Deus, ou está do lado de fora, e nos dias do fim não haverá meio termo. A mesma presença que abençoa também julga. O mesmo Deus que prometeu restauração também anunciou o juízo. E o que isso diz sobre nós, hoje? Que não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Os sinais estão em todo lugar. Guerras, desastres, moralidade corrompida, enganos espirituais. E agora, um despertar global sobre os mistérios da arca. É como se Deus estivesse dizendo: estou voltando, e minha aliança será lembrada. Você, que chegou até aqui neste vídeo, foi chamado para algo maior. Deus quer te despertar. Quer te lembrar que a sua aliança não é apenas história, é real, viva e está prestes a se cumprir em plenitude. Você não está assistindo isso por acaso. A arca está falando. Ela aponta para a cruz, para o sangue que purifica, e para o trono que em breve julgará os vivos e os mortos. E agora, diante de tudo o que revelamos, você está pronto para o fim? Porque no fim, o que vai importar não é onde está a arca, mas se o Deus da arca está no seu coração. Durante séculos, a arca da aliança permaneceu oculta, silenciada pelas areias do tempo, esquecida por muitos, mas jamais abandonada por Deus. Hoje, diante de tudo que você ouviu, ela volta a ecoar como um trovão nas regiões celestiais. Ela não é apenas um artefato antigo, é um sinal profético, um lembrete vivo de que Deus nunca esquece suas promessas e que o tempo da misericórdia está se esgotando. Não é por acaso que você assistiu até aqui. Existe um propósito, uma voz silenciosa dentro de você que diz: volta, se reconcilia, é agora. Se esse vídeo tocou seu coração, não ignore esse chamado. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva agora no canal Mundo do Saber, porque aqui a fé encontra o entendimento, e o entendimento nos leva à verdade. Assista também ao vídeo que está aqui na tela. Lá revelamos outro mistério que complementa tudo que você viu hoje. A moral dessa história é simples. A arca representa uma escolha, e a sua escolha hoje pode mudar seu destino eterno. Que Deus fale com você através dessa mensagem, e que a glória da sua presença habite em sua vida como um novo começo.